Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que alegria estarmos aqui em mais um dia para podermos refletir o Evangelho de hoje. E hoje eu te convido a abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. E vai dizer assim: Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medido. Porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: Deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás e poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje Jesus vem falar, por meio desse evangelho, sobre toda a situação de julgamento, sobre o olhar que muitas das vezes lançamos sobre o outro, um olhar que não é um olhar de misericórdia, que não é um olhar de compaixão. Primeiro nós precisamos entender que há uma diferença entre denunciar o pecado e denunciar o pecador. Às vezes as pessoas costumam confundir, achando que quando a igreja ou quando um sacerdote ou um pregador faz uma denúncia ao pecado, que ela está julgando. Mas não. O julgamento ele se torna a partir do momento em que ele passa a fazer análise de pessoas em específico. Mas quando nós nos baseamos na doutrina e naquilo também que Jesus nos ensina para denunciar toda forma de pecado, é um ato de misericórdia para que nós e os nossos irmãos não pequem, não caiam. Porém, existe uma diferença entre denunciar o pecado, como eu estou dizendo, e também a diferença de você denunciar o pecador. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão de quando Adão e Eva, quando Deus chegou até Adão, e naquele momento Adão tinha pecado, no pecado da desobediência, e ali Adão olha e fala: a mulher que colocou ao meu lado. Ali Adão começa a denunciar aquela pessoa. E meus irmãos, quantas são as vezes em que nós seres humanos, somos muito tentados a denunciar as pessoas e não denunciar o pecado? Quantas são as vezes em que nós olhamos com um olhar de julgamento aos outros? E qual que é o grande problema nisso? Aqui, se nós formos olhar a passagem, ela vai dizer, do mesmo modo que julgar, sereis vós também julgados. Meus irmãos, nós infelizmente somos fracos no nosso coração e não temos um olhar de misericórdia como Deus tem por nós. Então o Senhor, quando ele olha para o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador de uma forma tão infinita, tão intensa. Santo Agostinho vai dizer que é uma forma tão pura esse amor, que ele ama da mesma forma o pecador, desde quando ele está fazendo coisa boa, quando também ele está ali cometendo uma atitude ruim. Então o amor que Jesus tem por aquela pessoa, e não pela atitude dela, é o amor intenso, um amor misericordioso. E como nós não conseguimos ter esse amor puro do Senhor, a gente se atém muito aos fatos, se atém muito àquilo que a pessoa está cometendo, e aquilo ali pra gente se torna algo totalmente abominável. Só que o Senhor, ele não olha assim. O Senhor, ele sonda o coração de cada pessoa, ele conhece as raízes das nossas misérias, ele conhece as raízes do pecador. Então, quando o Senhor, ele julga a pessoa, vamos dizer assim, no que a nossa igreja acredita como julgamento final, quando o Senhor, ele tem aquela medida para julgar a pessoa, é um julgamento pautado na misericórdia. Nós não somos assim. Então, nós precisamos recolher a nossa vaidade e não julgar, para que o Senhor consiga nos julgar com profunda misericórdia. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que também a forma de que nós utilizamos de julgar os outros é, na verdade, uma grande vaidade nossa, uma grande soberba. Na maioria das vezes, para nos fazer não conseguir olhar para nós mesmos. Aqui, quando o Senhor ele fala, de olhar, de tirar a trave primeiro do nosso olho, antes de querer tirar o cisco do olho do irmão. Nós, cheios de miséria, ainda insistimos em olhar para os outros para não ver as nossas misérias, as traves dos nossos olhos.
Então, não julgar também é um exercício, precisa ser um exercício de humildade e olhar que, muito mais do que aquele outro que talvez está cometendo algo que não é legal, que é ruim ou até algo que é pecaminoso, muito mais nós estamos cheios de miséria e essas misérias precisam ser dada a devida atenção por nós mesmos para que assim possamos crescer e amadurecer na fé. Quando nós paramos para olhar as misérias do outro, nós esquecemos de olhar as nossas e assim de trabalhá-las e consequentemente crescer e amadurecer na fé. Termos uma alma mais madura e mais pronta, amadurecida para que Deus possa um dia nos chamar ao seu encontro. Que Deus nos abençoe e possa caminhar conosco ao longo desta semana que se inicia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.